E a novela das tarifas do Donald Trump continua. Semana a gente teve novidades em relação a celulares e chips possivelmente não pagando essas taxas, essas tarifas. Tivemos também aqui um aumento ainda para 245% aqui, né? 100 mais 145 das tarifas ali para produtos chineses ali. E ainda agora no final da semana tivemos aqui a afirmação dele de que eles vão chegar num acordo sim com a China e vai dar tudo certo, né? Vai ficar tranquilo. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Bom, pessoal, então, tivemos aqui essas notícias todas, elas são relevantes, todas elas impactam o mercado, mas a gente não pode se perder em detalhes sem muita aplicação e utilidade prática, e sim focar na big picture e nas mensagens que esse burburinho todo está nos dizendo. Para mim aqui, a mensagem aqui ainda é de muito xadrez, muita politicagem, muita coisa na mesa, mas claro, a situação está cada vez mais próxima de eventualmente acabar. Essa pelo menos é a minha opinião. E bom, comenta para mim se você acha que toda essa guerra tarifária, essas questões aqui de aumento de taxas e tarifas já está perto de acabar, ou se ainda teremos aqui muita coisa a ser alterada, muita coisa a ser feita e ajustada aqui por ambos os governos e quem sabe até o Brasil se beneficiar disso. E bom, o que a gente vai ver na prática aqui hoje é a questão da volatilidade. Então pouco me importa, para ser bem sincero, já repeti isso em vários vídeos, né? Se eles vão chegar num acordo de 50%, 10%, 100%, se o acordo vai demorar 6 meses, para nós isso aqui é só mais uma questão do mercado que influencia ele e que não poderia guiar totalmente aí as suas decisões de investimento, tá? Naturalmente você leva em conta, é importante, né? Não dá para você ignorar essas questões todas, mas o portfólio ele é baseado em outras coisas, tá? Senão você fica refém sempre de política, dessas tarifas, de qualquer regra que mudar o jogo, seu portfólio ele não vai sobreviver no longo prazo, tá? Então ele tem que estar bem construído para navegar em meio a todas essas incertezas. E aqui para nós, o que pega muito, né, a visão que você tem que ter em meio a todo esse burburinho, né, o que pode acontecer, o que não pode, é a questão aqui da volatilidade, tá? Então, esse gráfico aqui já saiu faz uns 3, 4 dias, é só uma mera representação em como estão as semanas aqui desse ano no S&P 500, tá bom? Então aqui é o desempenho da semana, vamos abrir aqui, ó, pronto. Então aqui a gente tem aqui, né, as semanas e o percentual de valorização que elas tiveram, né, positivos ou negativos, né, tem um eixo zero aqui no meio. E a gente percebe aqui muito próximo da semana 14 e 15, né, que são essas duas especificamente, as mais recentes, né. A questão aqui da volatilidade, tá? Então a gente tinha aqui semanas fechando acima de 2%, né, 3 ali, 2, enfim, nos momentos negativos menos 2%, menos 3 talvez, e de repente foi aqui uma talagada aqui de quase menos 10, depois fechou aqui com quase 5, quase 6 positivo. Então isso aqui é um sinal de volatilidade. Por que existe volatilidade? Porque existe incertezas, tá? Lembrando, esses gráficos eles são já de uma semana para trás, não é exatamente dessa, mas isso aqui demonstra muito bem em como a volatilidade está afetando os mercados, tá certo? Nesse outro gráfico, por exemplo, em relação à oscilação da mínima até a máxima de cada dia do S&P 500, o mercado futuro, pelo menos, né? A gente percebe aqui o seguinte, tá? Então você pega da mínima até a máxima, você tá pegando ali como se fosse uma ATR, né? Como se fosse um spread daquele dia, daquele intraday, tá certo? E a gente teve aqui, justamente agora, nessa semana, né? Cara, tendo variações aqui de 12, 13% num dia, tá? Isso é muito, muito violento. Aqui a gente não tá nem olhando se é positivo ou se é negativo, tá? A gente só tá olhando volatilidade mesmo. É esse spread do índice em percentual, né? Pra vocês terem noção, a última vez que ele chegou em níveis parecidos foi ali em 2020, né? No meio do Covid, que também teve muita volatilidade, tá certo? Então, notem como eu tô me preocupando muito mais com os sinais que o mercado dá do que em tentar adivinhar se vai ficar tarifa, se vão tirar a tarifa, quem vai vencer a guerra, porque esse tipo de coisa é muito difícil de prever e eu não acredito que o nosso trabalho como investidores aí inteligentes e de certa forma passivos, né, é prever o futuro ou adivinhar quais mercados vão subir mais, tá? E toda essa volatilidade, que é um sinal importante para nós investidores, ela se impacta aqui, né? Ela vem principalmente aqui do VIX, que já estava em patamares muito maiores, deu uma corrigida essa semana, deu uma certa acalmada, mas ainda está em patamares relativamente altos, tá? Quando a gente fala aqui de VIX, ele deu uma respirada, mas ainda está alto. E eu fiz questão de trazer hoje uma coisa bem diferente
pensei em fazer um vídeo um pouco diferente sair do comum, né? Então isso aqui, é tipo uma curva de juros do VIX, tá? Isso aqui é a curva dos contratos futuros do VIX. Ou seja, a gente tem aqui o vencimento atual, tá certo? Isso aqui é o spot, isso aqui é o vencimento atual dos contratos futuros. E aqui os próximos vencimentos ao longo dos próximos meses, tá? Isso aqui é mercado futuro, serve como proteção aí para vários investidores. Não é o nosso caso, mas é bom a gente entender como é que isso aqui funciona, tá? Então no curto prazo o VIX está altíssimo. E notem como ele vem aqui caindo e corrigindo até ali o final do ano, né? Ele ainda não está minusculamente baixo, lá para novembro de 2025, por exemplo, mas ele já vem aqui demonstrando, o mercado já está demonstrando aqui de forma nítida que a incerteza é de agora, não do futuro, entende? Então, é lógico que essas curvas aqui mudam todos os dias, né, obviamente, mas a sinalização desse exato momento é o mercado e não está inseguro com o futuro, ele está inseguro com o presente, e o presente é muito passageiro, né? Claro que o presente é importante, mas ele é muito passageiro. Então isso aqui é mais um sinal de que a gente está no meio de uma volatilidade muito grande, fora do comum, né? Atípica. Quanto mais alto o VIX, maior a volatilidade, tá certo? Eles são bem proporcionais nesse sentido. E depois a volatilidade ela tende a diminuir, tá? Mas se a volatilidade tende a diminuir, não quer dizer que o mercado vai subir. Pode ser que o mercado ele vá caindo sem volatilidade ou ele vá subindo sem volatilidade também, tá? Então não considere isso aqui como um sinal de compra ou de venda, simplesmente de momento e de sentimento do mercado. E ainda assim, com todas essas incertezas, a gente está fechando aqui a semana do S&P pelo menos com menos 1,41% mais ou menos. Então, pelo menos o SPY aqui, né? Bem tranquilo, acho que bem razoável frente a toda a crise e todo o desespero, não é mesmo? Olha, eu não sei se você prefere os Estados Unidos ou a China. Quem que você acha que vai ganhar aí essa batalha, essa briga aí de braço, né? Mas se você gosta desse conteúdo, vai deixar o like e se inscrever aqui no canal. Um outro tema que me chamou muita atenção essa semana foi a questão aqui do Milei destravando aí praticamente o câmbio lá na Argentina. Então um momento muito histórico. Eu não me recordo se isso aqui era promessa de campanha. Se eu não me engano, não. Posso estar errado, tá? Mas isso daqui, para o mercado, é muito importante. De forma bem geral, tá bem por cima, vai dar ao fim aqui ao cepo, né, um controle de capitais. E vai criar um sistema de bandas que deverá convergir ali as cotações do câmbio oficial e também do paralelo. Lá eles têm muito problema com o câmbio, né? Nem se compara. A gente aqui reclama de dólar a 6, dólar a 7, dólar a 5,5, o pessoal já reclama. Lá nem se compara com o problema, né? Aqui a gente tem ainda um câmbio flutuante sujo que fala, né? É o nome do regime cambial, tá? Tem o flutuante, que daí não tem intervenção nenhuma do governo, do Estado, nada. E a gente tem, eventualmente, aqueles leilões de dólar, aquelas intervenções do Banco Central. Mas, assim, é muito pouco ainda comparado, por exemplo, à Argentina, que está colocando um sistema de bandas. Ou seja, o dólar ali ele vai oscilar entre dois extremos, né? Ou então quando o dólar é fixo, né? A taxa de câmbio é fixa. Tem países que é isso, é pior ainda, né? Aí realmente é implosão de tudo, ela vai ficar entre 1.000 e 1.400 pesos. E assim, existem diversas e profundas implicações econômicas de você travar ou destravar o câmbio, tá? Mas em resumo, para nós investidores, assim, de forma superficial, tá bom? Não é um curso. O mercado gosta muito e também aqui ó, se surpreende positivamente com esse tipo de abordagem, tá? Por quê? Porque um país que tem o câmbio sendo mais flutuante, o mais flutuante possível, tá? O ideal é que seja o flutuante limpo, que a gente fala, né? Que não tem intervenção de ninguém, não tenha bandas, não tenha Banco Central, não tenha nada. Esse é o perfeito, tá? Mas, querendo ou não, talvez nem os Estados Unidos tenham isso, né? Com o dólar, né? Discutível. Mas o mercado gosta disso porque o mercado consegue ver mais liberdade e mais segurança para poder comprar ou vender dólar a hora que quiser. Ou seja, é muito mais fácil do dinheiro agora, né, entrar na Argentina de novo do que antes. Porque agora, teoricamente, eles podem tirar a hora que eles quiserem. Chegou ali no 1.400, se o cara quer tirar, ele pode tirar. Antes não, antes tinha limite, né? Tinha quantidade por mês que você podia comprar, era um controle muito ruim. Então você podia acabar ficando com o dinheiro investido num país. Estou pensando como um investidor gringo, tá? Um fundo grande, o pessoal que movimenta mercado mesmo. Aí você fica lá com o dinheiro preso e a inflação começa a corroer. Você não consegue tirar em dólar. Cara, isso é um problema, tá? Então, o mercado gosta disso aqui na teoria e também gosta na prática, tá certo? A gente tem aqui os ETFs, né, da Argentina, o EWZ, que é o Brasil, e o SPY, né, que é o S&P, todos em dólar, tá certo? Estamos olhando ali como se fosse
lá no mercado americano mesmo, tá? E o que acontece? A Argentina aqui tá fechando praticamente uma semana aqui, uma semana e um pouquinho mais, 20% de alta, tá certo? Em dólares isso aqui, tá bom? Não é porque as empresas de repente viraram mais lucrativas, tá? Não é porque o valuation das empresas agora bateu. Claro que não, cara. Essas coisas, elas têm um impacto diferente, tá, no mercado. Então agora ficou mais fácil simplesmente do dinheiro fluir para lá, né? Pode ver, tá fluindo, tá bom? Quando esse ETF com as empresas argentinas sobe, o que acontece? As empresas da bolsa argentina, perdão, elas teoricamente são compradas. Teoricamente não, na prática elas são compradas, né? E para você comprar elas, se elas são negociadas inicialmente em pesos argentinos, o cara que está comprando aqui o Argent, né, que é o ETF da Argentina, ele está comprando um ETF que é dolarizado, mas que daí lá no meio tem uma estrutura que vai pressionar o câmbio da Argentina para baixo. É que nem o cara vir comprar o Ibovespa. Se ele está comprando Ibovespa, ele está pressionando o dólar, o nosso dólar real, para baixo, para mais perto dos R$5, por exemplo. Por quê? Ele tem que vender dólar, comprar real e comprar Petrobras, por exemplo. Mesma coisa lá, tá? Então, esse tipo de coisa faz o dinheiro migrar para o país. Então, quando o país recebe dinheiro, o dólar tende a cair, tá certo? E quando o pessoal tem medo daquele país e tira o dinheiro, tira rápido, o dólar tende a subir, né? A gente teve já, agora em 2025, mais uma retirada violenta aí dos estrangeiros da bolsa, né? Isso faz o dólar subir aqui no Brasil também para nós. E obviamente você não precisa ficar comprando Argentina ou o próprio S&P se não faz sentido para sua carteira, né? Você tem que olhar o seu objetivo principal, o seu perfil de risco e aí gradualmente fazer as suas exposições, aí, as suas alocações de forma inteligente, de preferência por ETFs, para ir se beneficiando desses movimentos ao longo do tempo, tá? Sem se preocupar em prever o futuro ou ser um grande gênio do mercado, né? Se você quiser conhecer um pouco mais das carteiras recomendadas Resulta Capital, são baseadas em ETFs com exposição global, mas todas compradas pela B3, tem um link ali na descrição com mais informações. Essa semana ela foi marcada aí por menos volatilidade e provavelmente a gente vai ter ali na semana que vem um pouquinho mais de tranquilidade também ali, pelo menos ali na segunda, terça-feira, né? Se não houver nenhum grande anúncio no Twitter, alguma grande mudança aí dos presidentes sobre as tarifas, tende a dar uma certa sossegada ali, pelo menos no mercado internacional, tá? Mas novamente, eu quero saber de você, o que você acha que vai acontecer com essas tarifas todas? O Trump ele vai subir daqui a pouco para mais ainda, ao invés de 245, vai chegar em 300%, 500%? O que você acha que vai acontecer? Para mim aqui ainda vai ter um pouquinho de briga, um pouquinho de bagunça para confundir os investidores. Se duvidar, o S&P fazer mais um fundinho aqui embaixo, já pensou? Momento bom para você ir rebalanceando aí dentro do seu perfil de risco, dentro do prazo que você está interessado. Mas a verdade é que em algum momento, pessoal, essa guerra tarifária, essa bagunça toda, ela vai se acabando, tá? Ela vai se acertando, tá bom? Pode demorar um pouquinho, mas não tem como isso continuar dessa forma, né? Cada um dobrando a aposta em cima do outro para sempre, ok? O grande risco é você estar comprado em ativos voláteis e arriscados e essa guerra toda aí, né? Durar mais um tempinho, tá certo? E você fica sujeito aí à volatilidade fora do seu perfil de risco. E lembrando que você pode sempre montar suas carteiras através de ETFs, que são instrumentos maravilhosos, muito inteligentes e que batem a maioria dos gestores. Inclusive, saiu um vídeo atualizado sobre o estudo da Spiva, que prova que mais de 90% dos gestores perde para os índices passivos. E eu vou te mostrar tudo nesse vídeo aqui. Muito obrigado pela sua inscrição, seu like e lembre-se que investir certo resulta capital.